começar, nós vamos falar sobre alimentação saudável para os pequeninos. Gente, olha, uma alimentação saudável é essencial para o desenvolvimento dos nossos filhotes, né? Mas olha, nomes como cenoura, brócolis, couve-flor, nem sempre dão assim água na boca, né? Logo de primeira. Mas aí é que pode entrar algumas estratégias que podem ajudar nos hábitos alimentares do seu filho, tá? Pra gente conhecer algumas dessas estratégias e ter aquele papo bacana, né, sobre nutrição, a gente já vai receber aqui a nutróloga, especialista em clínica pediátrica. Eu recebo a doutora Patrícia Curvina, que inclusive é minha contemporânea. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem. Seja bem-vinda à nossa casa, você pode ficar aqui à vontade junto conosco. Esse prato aqui já tá lindo, mas a gente já vai mostrar ele com detalhes para a turma de casa. Antes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da gente ter o cuidado e o carinho de escolher os alimentos certos desde a fase de pequenininho dos nossos filhos. Carol, é muito importante, né? A gente aprende isso na nutrologia. O que o alimento ele traz de benefícios para a vida da gente, desde a barriguinha da mãe até o desenvolvimento da criança, isso refletindo nela adulta, né, prevenindo diabetes, prevenindo hipertensão, prevenindo todas essas doenças que é o mal do século, né? Então, assim, dentro de um alimento, dentro de um simples grão, existem poderes que se a gente não entende, a gente não passa para o nosso filho e não dá a importância que deveria dar. E é isso que a gente aprende na nutrologia e assim, com mais um pouquinho de amor e sabendo especificamente o que aquele alimento ele traz de benefício para a criança. Agora, é muito importante a gente começar a introduzir esses alimentos desde cedo, né? Isso. À medida que o tempo passa, vai ficando mais difícil e o paladar da criança vai mudando e vai se adaptando a outros sabores, não é verdade? Com certeza. A criança, desde a gestação, ela já começa a entender o hábito da mãe, o hábito da família. E na amamentação também, inclusive já tem estudos mostrando que o bebê sente o gosto da comida pelo leite materno. Então já entendi por que minha filha é uma formiga. Tá explicado. Eu, na gestação, eu fiz todas as loucuras gastronômicas que você pode imaginar. Inclusive, pelo meu facinho de doce, eu não tinha como evitar, né? Acabava metendo o pé na jaca e comendo muito doce. Então, a criança já se habitua desde a barriga? Desde a barriga. Durante a amamentação, quanto mais variado o cardápio da mãe, lógico que existem alguns limites, né? Como carne crua, o cuidado com o manuseio e a higiene das folhas, né, das verduras, e eles sentem isso e eles começam a criar um paladar diferenciado. Então, assim, quanto mais diferente o que tu come, o que tu ingere, mais diferente, mais amplo vai ser o paladar do teu filho, né? São mais papilas gustativas que ele vai aguçar na boquinha dele, e quando ele sentir o cheiro, para colocar na boquinha, ele vai sentir um gosto que ele lembra. Aquilo é familiar, né? Em algum momento. E aí ele vai entender que aquilo ali é bom, que é gostoso, né? Olha, mamães, então vai muito além. Quando a gente pensa que apenas, né, pequenininho, já a partir do 6º, 7º mês, onde a criança já pode introduzir alguns alimentos no seu cardápio, é que a gente tem esse cuidado. Mas não, vem bem antes, já no período da gestação, realmente é preciso ter esse controle e saber as escolhas certas. Mas vamos lá, entre a teoria e a prática, assim, um grande abismo. Até porque você também já é mamãe, inclusive está vindo aí o 2º filhote, né? E deve saber muito bem dessa diferença e dessa dificuldade que a gente tem realmente. Como fazer isso? Como a gente conseguir seduzir a criança e fazer com que ela realmente tenha uma escolha bacana e consiga, né? Como eu falei ainda há pouco, cenoura, brócolis, couve-flor, existem alguns alimentos que a criançada resiste. E aí, o que fazer num momento como esse? Tem que iniciar com, assim, o hábito alimentar da casa, né? Eu acho que o mais importante do que a gente tentar querer que a criança coma aquele alimento porque ele é saudável, é ela ver que a casa acha interessante, que os pais comem, eles acham tudo gostoso. Então não adianta só você dizer para a criança comer, ele também precisa te ver comendo. Tem. Então, o negócio é sério. Para realmente acontecer isso,
os pais têm que criar hábito também, né? Então, daí vem um trabalho um pouco mais difícil da gente conseguir pegar e introduzir a família toda nesse mundo, né? No mundo da alimentação. Por exemplo, no primogênito, que dificuldade você teve na hora de fazer uma escolha legal para colocar no prato dele? Você sentiu alguma resistência contra alguns alimentos? Senti sim. Depois que ele fez 1 aninho, que a gente faz a transição da comidinha mais pastosa, né, para os menos amassadinhos, já para a comidinha da casa. Se eu misturasse tudo, ele já não, ele olhava com uma carinha de nojo, como se fosse, entendeu? Então, assim, a gente tem que perceber na criança a maturidade dela, para ela poder mastigar o alimento e ali ela saborear aquele alimento, e aí a gente mudar a fase, né, da alimentaçãozinha pastosa para alimentação já em pedaços. E aí nessa fase eu senti muita dificuldade, porque a gente aprende que tem que botar tudo, mas é tudo em um prato só. E na verdade não é só assim. A criança, assim como a gente, ela tem suas preferências, né? Ela tem suas preferências, ela começa a mudar o seu gosto, né? Ela já entende que aquilo ali é colorido, que tem um pedacinho diferente, que um é molinho, outro é mais durinho. Então isso tem que perceber da criança, para ela poder aceitar. E não simplesmente a gente querer colocar na boquinha dela, ela abrir a boca e mastigar e engolir. Não é assim, né? A gente não gosta de comer assim. É verdade. Então, a gente tem que se colocar no lugar da criança. Mas ela só tem 1 ano. Mas ela entende, ela está começando a criar a memória, né? As percepções dela, até as vontades mesmo, que é quando vem a birra. Não quero, verdade. Fecha a boquinha, a gente não consegue. E aí fala assim, ó. E aí você vai, meu filho. Não quer. Precisa ter muita habilidade, né? Agora, sabe o que eu percebo? Quando ainda tá ali no 6º, 7º, 8º mês, tudo que você dá, a criança aceita com facilidade. A minha, eu misturava frutas com iogurte, enfim, tudo que eu oferecia, é muito difícil eu ter uma resposta negativa. Mas como você falou, a partir de 1 ano, a criança já começa a impor sua vontade, né? E, enfim, a conhecer realmente os sabores dos alimentos e dizer o que quer e o que não quer. Mas até onde a gente deve respeitar isso e insistir um pouquinho mais? Porque, assim, a gente sabe que à medida que você ofereceu e a criança recusou a primeira vez, pode acontecer, mas até onde eu devo insistir naquele alimento e tentar fazer com que a criança realmente comece a gostar daquele alimento? Pois é, aí tem que perceber a criança, né? Lógico que tem criança que tem preferência para doce, tem criança que tem preferência para salgado. Então isso a gente também trabalha um pouquinho na alimentação, para ela aceitar com mais facilidade aquele pratinho da forma que a gente quer oferecer. E também a criança, como ela não tem um paladar ainda formado, e se ela não apresentar nenhum tipo de rejeição ou intolerância ao alimento, a gente pode estar oferecendo até 10 vezes de formas diferentes aquele alimento. Pode ser em formas de purê, em formas de, por exemplo, uma verdura, que é o mais difícil da gente conseguir oferecer. Em forma de purê, em forma de verdurinha cozida no vapor. Aí muda, crua, entendeu? Corta quadradinho, rala no ralador. Aí é que entram algumas estratégias, né? Coloca no arroz, faz um arroz colorido. Entendeu? E aí a gente conseguir, dessas formas, conseguir introduzir na alimentaçãozinha dele. Mas se ele apresentar algum tipo de alergia, vermelhidão no corpo, vômitos incoercíveis, um quadro diarreico, então aí sim a gente dá uma alerta para a mãe, pede para suspender mesmo e conversar na consulta. Olha, gente, muito interessante. Inclusive, o que ela falou dessas estratégias, ela, como ninguém, conseguiu bolar, né? Uma estratégia super interessante. Olha esse prato. Seu Gilberto, mostra aqui de pertinho, porque até eu tô com vontade. Olha isso. Aqui a gente tem quantos alimentos, Patrícia? Apresenta aqui pra gente esse prato. Aqui é beterraba. Beterraba, cenoura, batata, aí tem tomate... Tem um pouquinho de beterraba aqui também, tem um macarrãozinho mais integral, na verdade esse é à base de milho. O arrozinho não é integral, mas de preferência que seja. Tem a folhinha também.
Aí aqui uma carninha, Uma carninha. né? Olha isso, gente. Você constrói um prato colorido, super nutritivo e o melhor, ele é atrativo. A criançada, quando olha, vai ter naturalmente uma identificação e vai com mais facilidade conseguir comer. Agora, por exemplo, você falou arroz integral, macarrão também integral. Pode para a criançada a gente oferecer esses alimentos sem problema? Pode sim. De preferência que seja introduzido já integral. Porque a integral não perde o nutriente, né? Não perde o principal do alimento. Ele não é tão refinado, ele não é tão lavado para ele ter essa carinha de mais apetitoso, que é o que a gente é acostumado. Então, a criança, ela já vai ter a textura na boca dela acostumada com o integral. É verdade, Que é né? o que eu percebo muito a dificuldade. Mas a mãezinha fala, mas eu não gosto. Sim, mas teu filho está criando o paladar dele, então é bem mais fácil. Olha, inclusive você de casa está acompanhando, olha, alguns pratos, né? Todas aí criação da Patrícia. Gente, tem até a do Batman. Olha que interessante. Tudo criação sua, Patrícia? Na verdade, Ou você assim, tem alguma fonte de inspiração? Tenho a babá do José, ela me ajuda, né? E aí, assim, eu consegui orientar ela de uma forma que ela entendesse a necessidade dele ter um cardápio mais variado, né? E aí, ela me ajuda. Sempre que eu não consigo fazer um pratinho, mas ela já está com o cardápio dele montado. Olha, eu preciso hoje que ele coma arroz, hoje é o dia do salmão, hoje é o dia da salada verde. Aí ela tem as habilidades e ela faz direitinho. Como é o nome dela? Hilda. Hilda, minha filha, você tá de parabéns. Olha, até galinha pintadinha rola, gente. Muito legal. E ele consegue realmente se sentir atraído cada vez mais quando vê um prato assim? Você sente que é mais fácil? Sinto sim. Esse foi o primeiro pratinho, o palhaço. Quando ele olhou... Já começou do grau de dificuldade hard. Quando ele olhou o pratinho, eu vi a cara dele de surpresa e felicidade. Aí eu disse, nossa, que estratégia legal de oferecer comida para ele. Aí eu deixo sempre ele pegar no alimento. Quando eu quero introduzir um alimento novo, por exemplo, uma vagem, uma berinjela, coisas mais difíceis da criança aceitar. Aí eu sempre coloco no pratinho, deixo ele pegar, sentir o gostinho, a textura. E aí, lógico, por exemplo, esse pratinho que tá aqui agora, eu preciso molhar ele com caldinho, então depois eu misturo e aí deixo ele Isso aqui pegar é só mesmo um primeiro momento, né? Pra ele olhar, se surpreender, brincar um pouquinho. Inclusive tem mães que têm essa dificuldade. A criança quer brincar com a comida. Ou com a mão, como você falou, que até aquele contato mesmo e acha que é massinha e que pode fazer aquela bagunça. Isso ajuda ou isso dificulta? Porque eu vejo que tem mães que acabam brigando muito com a criança e o momento da comida vira um momento de terror. Eu sei. Não é aquele momento agradável de vou saciar, vou comer uma comida gostosa. Como a mãe tem habilidade para fazer isso de uma forma mais tranquila e natural, Patrícia? A criança tem que sentir o alimento, ela tem que saber o que ela está comendo. É importante a gente até falar o nome das coisas, dos alimentos, e deixar ela pegar um pouco. Quando é mais bebezinho, aí eles vão fazer aquela bagunça enorme, né? A gente deixa nos primeiros momentos, mas depois a gente pega o pratinho e tenta estar oferecendo para a criança. Oferece alguma outra coisa para ela estar brincando, ou então conversando com a criança, chamando a atenção dela um pouquinho, porque ela já entendeu que ela está se alimentando, ela já sabe que aquele momento é o momento de comer. Então, assim, já passou aquela fase da criança estar 100% ligada no prato. A gente não consegue manter uma criança 20 minutos... É verdade. Quietinha, só colherzinha na boca. Impossível. Impossível. Então, enquanto ela está presa, ótimo, vamos conversar, vamos reforçar. Depois que passou os 10 primeiros minutos que ela não pega mais a atenção no prato, aí a gente pode dar um bloquinho, alguma coisa para ela estar se intertendo ali e a gente vai terminar de oferecer o alimento para a criança. Inclusive, mamães, olha, eu acho que é muito importante você não tornar esse momento um momento muito conturbado. Inclusive, eu passei por isso ali entre a fase de quase 2 anos e 2 anos e meio, era uma fase assim de inapetência. Minha filha não queria comer, parece que não sentia nem fome, não se sentia nem um pouco atraída por comida, exceto, claro, se fosse um doce ou aquelas baboseiras. Mas assim, o que de fato alimentava, eu sentia uma certa dificuldade. E naquela briga, um pediatra no momento me disse, olha, não torne esse momento um momento chato e muito tenso, porque cada vez mais a criança vai brigar com a comida, ela vai sentir raiva da comida.
Então é importante isso, né? A mãe saber acalentar e saber contornar. E de repente um prato assim, colorido, bonito e bem divertido, pode ser uma ótima estratégia. Para você, Patrícia, qual é o maior erro que a mãe pode cometer durante o oferecimento de determinados alimentos para a criança? Porque assim, eu sinto que a gente, por até uma determinada idade, a gente consegue controlar. Mas aí depois vai na casa do amiguinho, vai numa festa, aí já faz uma seleção de refrigerante, de doces, e é mais difícil a gente controlar, né? Até os 2 anos de idade, se a criança ela não tem o hábito de comer doce, tomar refrigerante, então ela não desenvolve as papilas para isso. E aí, depois disso, ela pode até ir no aniversário e querer comer um brigadeiro, mas ela tira um pedacinho. Não tem aquela tara, né? Não tem. O refrigerante já arde na boca, é uma sensação diferente, porque ela não foi acostumada, não é habituada. Por exemplo, meu filho, até hoje eu consegui que ele não tomasse refrigerante, por exemplo. Então ele fala, é ruim, mamãe, é ruim. Eu disse, é ruim. A minha também não, e diz a mesma coisa. Nossa, essas bolinhas são estranhas. Acha aquele gás, aquele doce muito concentrado estranho e não gosta. Então até 2 anos é importante resistir. Muito importante, muito importante. E assim, sempre que a mãe for oferecer uma comidinha para a criança, ela sente prazer no que ela está fazendo. Não simplesmente, ai, brócolis, ai, né? Porque isso a criança sente. A criança sente não só na afeição da mãe, como no sentimento verdadeiro, né? De estar oferecendo uma comida. Então, vamos pensar em que adeus diabetes, adeus hipertensão. Você vai pensando pelo lado positivo. Eu acho que uma boa estratégia, como você falou, é no momento da gestação, a mamãe já está ali começando a introduzir certos alimentos, porque no futuro a criança já vai estar mais preparada, digamos assim, para recebê-los, né? Porque não adianta se oferecer. Gente, isso é um fato. Eu passei por isso e se eu não gosto de uma coisa e ofereço, eu sinto que ela também não recebe muito bem. É o sentimento, É o sentimento. E por mais que eu fale, isso é maravilhoso. Mas a cara não convence. E ela já me questionou. Engraçado, mãe, tu acha maravilhoso, mas tu não coloca no teu prato. Aí você responde o quê? Nada, você não tem o que responder. Quanto maior fica, mais difícil fica. Mais difícil fica, gente. Então, realmente, é você tentar, logo ali nos primeiros anos de vida, você fazer as escolhas corretas e habituando, né, o bebê, a criança já, a escolher as melhores opções aí de alimentos, como um prato super divertido como esse. Eu adorei, Patrícia. Antes de mais nada, parabéns, viu, pela estratégia que realmente eu tenho certeza que funciona e fica como inspiração, né, pro papai e pra mamãe que tá assistindo a gente. Pode pensar assim num prato desse, que aí, ó, vai ser tudo muito mais fácil. Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo aqui bater o papo junto com a gente. É menino ou menina? Menino. Menino? Eita, meu Deus, a mulher